E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo a gente vai falar sobre dinheiro. O Elementary OS é sobre dinheiro. Bom, para você que está chegando agora, já deixa o like se gostou do vídeo, dá o dislike se não gostou. Deixa aí nos comentários o que você acha do Elementary OS, porque brasileiro que brasileiro comenta antes de assistir o vídeo, não é mesmo? Considere se tornar um membro do canal para ajudar a gente a sempre poder fazer reviews de distros esquisitas como essa daqui. A grande pergunta, quando a gente pensa em Elementary OS, é: você pagaria pelo Linux? Você pagaria pelos softwares que você usa no Linux? Essa é uma questão filosófica e é muito importante, porque desenvolvedor não vive de agradecimentos e likes, né? Desenvolvedores vivem de dinheiro. Todo o ecossistema open source, ele traz consigo essa crise, digamos assim, porque a gente está falando de gente desenvolvendo software e liberando código-fonte pela internet, e assim as pessoas colaboram e constroem um software mais robusto. Só que ninguém necessariamente é pago por isso, né? A gente teve lá no passado alguns autores que escreveram formas de financiar, escreveram sobre formas de financiar o movimento open source. Eric Raymond foi um deles, enfim, teve vários outros autores também. A questão é que a gente nunca chegou no ponto de legal, né? Mas como eu, pessoa física, sustento o software que eu uso, né? Eu não paguei para usar esse OBS, eu não paguei para usar o MPV que eu estou usando para fazer o streaming da câmera, eu não paguei pelo Virtual Manager que eu estou usando aqui para gerenciar a máquina virtual. E o Elementary OS ele traz um pouco dessa discussão, né? A gente é muito mal acostumado mesmo de não pagar as coisas, a gente quer tudo de graça, mas no final das contas, no final do dia, sem desenvolvedor não tem software. A resposta também não é uma assinatura. A gente pensa aí distribuições que cobram assinatura como suporte, que é uma forma de você financiar o trabalho, né? Mas o usuário doméstico geralmente ele não tem essa necessidade, né? Ele precisa de um sistema que funcione, não necessariamente ele vai ficar pagando suporte, ele pode ajudar ele a configurar a impressora. Algumas distros ofereciam a venda de caixinhas, né? Como Conectiva, o SUSE, enfim, era uma forma de você ajudar a financiar os projetos. Mas, de novo, são distribuições, né? O dinheiro não chega. O dinheiro. Como é que você faz? Como é que você compra o GIMP? Você comprou o GIMP? Como é que funciona, né? Você pode ir lá no site fazer uma doação? Claro que pode, mas nos ambientes como Mac, nos ambientes como Windows, você tem softwares lá para você comprar. Inclusive, eu encontrei no Windows um tempo atrás o Krita na loja da Microsoft. Ele é pago, mas ele não é pago porque você não vai ter acesso ao software se você não pagar. Não, você pode ir no site do Krita e baixar a versão de Windows de lá também. Só que dentro da loja da Microsoft eles colocam lá porque é uma forma das pessoas financiarem o projeto. E aí, se você comprou pela loja da Microsoft, ele se atualiza sozinho. Você não tem que se preocupar com isso, ao mesmo tempo você está ajudando o projeto. O pessoal do Elementor OS teve a mesma ideia. Basicamente, olha, e se a gente botasse um botão de doar na nossa lojinha, né? E aí surgem muitas questões, né, que são até interessantes. Né? Pô, mas cobrar pelo software não é uma coisa do tipo elitizar, gourmetizar o Linux, isso é uma bobagem. É só uma questão de pagar quem está financiando o desenvolvimento do software livre. Basicamente, os caras financiam, eles investem, eles fazem os investimentos, né? Eu ouvi essa frase, eu achei fantástica. Quem financiou o software livre foram os pais que pagaram a faculdade do pessoal aí que está desenvolvendo software. Tá? E a boa parte, antigamente, pelo menos, boa parte dos desenvolvedores eram estudantes. Enfim, né? Agora, do ponto de vista prático, você que veio do Windows, vai ver algum valor no Elementary? Provavelmente vai. Né? Você do Gentoo, do Arch Linux, provavelmente não vai. Tá? Primeira coisa que chama a atenção da gente aqui é que ele parece o Mac, né? Olha que bonito. Então aqui está o instalador, ele está em português. Vou colocar em português brasileiro. Beleza? Um detalhe interessante é que na hora que eu comecei a fazer a instalação, o instalador começou a falar comigo. O instalador começou a falar comigo, o que significa que ele tem ali alguma preocupação de inclusão e acessibilidade, mas não é o forte da distro, tá? Então você que tem deficiência, algum tipo de deficiência, dificuldade visual, não é uma distro tão amigável assim. O instalador até que é, mas o resto não é, tá? Vamos apagar o disco inteiro e instalar.
Eu sempre recomendo para vocês, principalmente quem está começando, mas para quem não está começando, eu também recomendo a mesma coisa, tá? De não repartir o SSD e fazer um dual boot no mesmo disco que o Windows. Eu não recomendo fazer isso. Eu sei que para muita gente é a única opção, mas eu não recomendo isso nunca, porque o processo é um processo que exige backup, as pessoas acabam subestimando a necessidade do backup e no final das contas acabam perdendo os seus dados no processo. Então, eu já ouvi dezenas de histórias de terror a respeito disso. Então, uma coisa que eu não recomendo, eu recomendo sempre, cara, compra um SSDzinho de 120 GB, é mais que o suficiente para você brincar com o Linux. Quando você sentir firmeza, compra um SSD maior. Mas assim, um SSD de 120 GB, nem precisa ser um SSD muito bom, já vai ser o suficiente para você conseguir brincar sem interferir no disco onde o Windows está instalado. Eu digo isso também porque muitas vezes ao atualizar o Windows, ele acaba apagando os boots ou invalidando as chaves do Linux, e aí o seu Linux para de bootar, é uma confusão. Discos separados é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Então, beleza, que ele está perguntando se quer criptografar o disco, eu sempre recomendo criptografe o disco, tá? Tanto em desktop quanto em laptop. Mas aqui é máquina virtual, a gente está no ambiente tranquilo, não vou encriptar. Mas saiba que existe essa opção no Elementary. Aí ele vai pedir para você também, olha só, temos aqui acessos a drivers adicionais. Então, se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, ele já vai instalar para você na atualização, na instalação, se você tiver online, claro. E também algumas firmwares que são exigidas para algumas placas de Wi-Fi. Então, em termos de compatibilidade de hardware, ele é bem tranquilo, tá? O Elementary OS ele é meio que baseado no Ubuntu. O Ubuntu tem uma boa compatibilidade de hardware no geral, então não é um problema que você vai ter que se preocupar em termos de compatibilidade de hardware e facilidade de uso. Tá? Eu já usei essa distro, eu tentei fazer dela um daily driver, foi num iMac, por ironia do destino, né? Eu botei ela no iMac e ficou muito bonita, ela casou perfeitamente com o design, mas eu tive alguns problemas, tá? Um problema que eu tive foi estabilidade. O sistema não parava em pé. Quando eu começava a fazer coisas mais sérias, eu começava a exigir mais do sistema. Era um core dump ali, um segmentation fault lá. Eu fiquei um pouco desgostoso porque o sistema não parava em pé. E eu achei a distro um pouco lenta. O que já entra aí em um outro ponto interessantíssimo, que é o ponto: dá para jogar nesse treco? A resposta é sim, dá para jogar, mas não é a distribuição mais adequada para isso. É uma distribuição bem bacanuda para você participar do ecossistema dele e assim, eu diria para muitos de vocês que, nossa, é uma oportunidade de vocês ganharem algum dinheiro, porque a gente vai ver aqui, mas o Elementary OS ele te ajuda muito no processo de criar software, que você pode botar na loja deles e colocar um preço lá. Tá? E tem software que as pessoas fazem, de fato, e algumas pessoas eventualmente devem comprar. Eu tentei entrar na onda, mas o principal requisito para mim era que o sistema funcionasse, e para mim ele não funcionou. Ele não parou em pé. O que foi um pouco frustrante, porque é uma distro bem feita, tem review dela aqui no canal mais antigo, tem um vídeo anterior, mas eu fiquei um pouco frustrado. Bom, ele instalou aqui, você vê a instalação rápida, a instalação Ubuntu. Inclusive, essa é uma distro que eu não costumo trazer ela muito para o canal, porque ela é uma distro que ela só sai quando sai um LTS do Ubuntu, né? Então ela demora para sair uma atualização. E no geral não muda muita coisa. A sensação que eu tenho às vezes é que os caras investiram tudo que eles tinham logo no começo do projeto e depois o projeto é só correção de bugs e atualização de stacks. Beleza, agora vamos criação do usuário. Ele pode até não funcionar, mas é bonito, né? Fala a verdade. O leitor de tela, eu não sei o que aconteceu aqui. Vamos iniciar para ver? Ah, agora foi. Beleza, vamos ver se temos opções aqui. Sessão segura, sessão clássica. O que quer dizer com isso? Beleza, notificações, guia básico. Vocês veem aí, né? É um sistema muito bonito. Ele tem. Os caras capricharam, né? Vamos configurar aqui a tela.
Ele é bem intuitivo também, né? Mas ele não detectou a minha resolução. Que coisa. Beleza, agora foi. Tá, ele é muito simples, ele é muito bonito, né? Você vê, chegar, colocar isso aqui no notebook, você fica até mais feliz. Capricho que o pessoal colocou aqui. Então aqui tem um guia básico. Ele vai abrir no navegador padrão da distro, que é o Epiphany. Não é isso? Tem cara de ser o Epiphany. Mas eu não vou cravar, porque o pessoal do Elementary eles reimplementaram algumas coisas, tá? Mas tem uma cara de Epiphany, mas não vou cravar que é não. Deixa eu ver aqui. Não sei. Beleza, né? Então ele tem aqui um manual básico para você aprender o básico, né? Então a gente tem aqui os aplicativos. Então ele explica qual que é o papel do painel, como é que funciona, já que você acha o software, indicador de sistema, como é que funciona o Docker, a Docker, né? Multitarefa, então atalhos teclados, essas coisas todas são importantes. Por que é importante ele citar essas coisas? É importante porque o Elementary OS ele traz o Pantheon, tá? Que é esse ambiente gráfico aqui. E justamente o maior problema com essa distro é o Pantheon, porque comigo, em produção, em máquina real, no dia a dia, ela não segurou o tranco. Ela não segurou o tranco. Não deu certo. Tá, ela travava, congelava, programas fechavam, aí o dock desaparecia e não voltava mais. Não era uma coisa instantânea, né? Não era uma coisa que, nossa, abriu, fechou. Não, durante o uso mesmo, né? E algumas coisas não funcionavam direito, aí fui ficando irritado e frustrado. Mas ele tem aqui um mini calendário que, como você pode ver, você pode vir aqui e criar suas próprias entradas. Ele lembra muito o funcionamento do Mac mesmo, tá? Mas vamos continuar aqui. Aqui no Wizard, né? Você pode escolher a aparência, tá? Quero noturno, quero escuro. Um escuro bonitão, não é um escuro ofensivo. Essa janela não se move, é isso? Tá, essa janela não se move. Decisões de design. Luz noturna, luz noturna. Serviço de limpeza. Essa é uma coisa que eu sinto falta no Linux desde sempre, né? Tipo, a gente vai usando a distro e aí vai enchendo de tranqueira e de repente a gente tá com o disco cheio e a gente não sabe exatamente com o que. E aqui ele traz algumas opções de limpeza, né? Então, arquivos baixados, arquivos temporários, captura de tela, arquivos de lixeira. O que eu sinto falta no Linux também é a possibilidade de você limpar caches e coisas do tipo. Cara, se você usa um navegador de internet moderno, você sabe que, meu, como esses caras usam disco. Tipo, um navegador sozinho usa 20 GB tranquilamente de qualquer sistema Linux. Conectando contas online. Aqui veio a minha primeira decepção. A gente tem um IMAP, que claro, você pode configurar um Gmail aqui, né? Mas é um IMAP, né? E você pode configurar também um CalDAV, que é para sincronia de calendário e tarefas, coisas do tipo. Dá para meter um Nextcloud aqui, dá para meter um Zimbra, é, mas eu acho que é pouco, tá? Mas é possível, é possível. E quando eu usei esse cara, eu tive esse problema justamente porque na época eu usava o Zimbra, eu precisava integrar, eu precisava que ele tivesse integrado e esse serviço de integração dele não parava em pé. Então, para mim era um problemaço. Ah, beleza, vamos continuar nosso wizard. Baixa alguns apps. E temos também o Sideload. Vamos falar desse brother logo mais. Tá? Ah, então, enfim, é um desktop environment completo. Transição automática, beleza. É um desktop environment completo. Você tem áreas de trabalho virtuais. Enfim, não tem grandes novidades aqui, tá? Então a gente tem o nosso leitor de e-mail aqui para desktop. Vamos olhar aqui, temos o web, que minha suspeita é que esse cara é parente do Epiphany. A gente tem aqui um correio, um serviço de um software para e-mail. Né? A gente tem aqui uma task list, que inclusive dá para colocar deadlines e coisas do tipo. Temos o calendário, como vimos ele é
se integra com Google e essas coisas. Ele tem um software de música também. Não sei o que ele toca. Vamos abrir um terminal aqui, vamos descobrir. Gerenciador de arquivos, inclusive, ele lembra o Mac. Tá, então se eu mando ele tocar MP3, ele vai abrir com... Ele vai abrir com esse brother aqui. Então ele toca MP3, ou seja, os codecs estão presentes. Ele toca esses formatos exóticos como mod. O formato IT não foi. Nem o XM. Ele até tenta, mas não vai, né? Para vídeo. Ele tem aplicativo Vídeos. Ele não deu vídeo, né? Ele não tocou o vídeo. Provavelmente dito. Então, para imagens, ele conseguiu passar. Ele tem aqui uma galeria. Ele só vem com esse player de vídeo, tá? Então, isso aqui são imagens WebP. Ele até abre, mas ele não faz preview. E arquivo Opus, será que ele abre? Abre. Então ele toca Opus por padrão. Que Opus é o padrão livre e virou padrão da indústria mesmo, e é isso aí. Tem muito o que fazer. Ele tem essa possibilidade de você usar os aplicativos dessa loja, usar o Flatpak, tá? Então, a loja dele, antigamente era uma loja muito... Acho que era uma loja proprietária. Essa loja aqui tá com cara de ser a loja do Ubuntu, não tá não? Ou do próprio Gnome. Mas vamos ver o que a gente tem aqui. Sequeller. Friendly SQL Client. Pelo App Center. Vamos mandar instalar. Mandei instalar, ele instalou. Mandei abrir, ele abriu. Estranho. O Elementary OS, ele não tem mais aquele esquema de cobrar, porque essa loja aqui é a loja do Ubuntu. Cadê a loja dele mesmo? Ah, tá aqui, ó. Então aqui a gente tem alguns aplicativos pagos. Aqui é pago. Posso colocar R$0? $0. Posso colocar $0. E experimentá-lo gratuitamente. Tá, então a gente tem alguns aplicativos que são $10, tá vendo? É aqui que a diferença aparece. Você pode vir aqui, você pode colocar o preço que você achar melhor. Você pode colocar 0 e baixar o software. Deixa eu ver se é um shareware. Que diabo é isso? Então ele está aqui baixando. Deixa eu ver esse Annotator. O Annotator parece ser um daqueles caras tipo Notion da vida, não é? O Annotator já era, né? O Crypt, aliás, o Annotator não, o Crypt não funciona. Eu não sei dizer também se esse dinheiro, se ele vai pro desenvolvedor ou se ele vai pro Elementary, tá? Eu não sei dizer. Essa é uma questão interessante. Deixa eu ver aqui aplicativos como GIMP, por exemplo. O Crypt lá não foi, não. Eu não consigo forçar encerramento dele. Travou tudo. Travou mesmo. É aquilo que eu falei para vocês. Não é uma distro estável, tá? Ela trava e trava mesmo. É uma máquina com 6 GB de RAM mais 3 GB de swap. Então não foi falta de memória. Ou talvez tenha sido, não sei. Talvez tenha sido falta de memória. O que é mais preocupante ainda. Então vamos... Cadê a lojinha aqui? Vamos procurar aqui pelo Krita. Vamos procurar umas estrelas. Krita, por exemplo. Krita está aqui de graça. Via FlatHub. Ele não está... Aparentemente ele não está empacotado pelo pessoal do Elementary. O GIMP também está de graça. Não sei se dá para filtrar aqui só para aplicativos pagos, mas eu acredito que não. Vamos ver aqui em áudio. Vamos ver esse Tanner aqui. Vou colocar 0. Então a lógica é mais ou menos essa, né? Então você tem os aplicativos da própria distro, digamos assim, que são do próprio ecossistema do Elementary. Eu lembro que eu encontrei alguns desses aplicativos em outras distros, mas pelo que eu me lembro, para você construir as distros Elementary OS, digamos assim, você usa uma SDK deles, tem algumas bibliotecas deles, e que você tem que levar junto para as outras distros quando você quiser compilar esses caras. Mas eu não vi muita coisa deles empacotado fora do Elementary, tá? E os softwares deles não são exatamente tão úteis assim.
Eu nunca encontrei, por exemplo, um cara para tirar fundo de PNG, por exemplo. Essa é uma coisa útil da vida das pessoas. Ou um aplicativo de OCR bacana. Na época que eu testei não tinha um aplicativo de OCR bacana que você bota ali um print e ele te devolve um TXT. Essas são ferramentas do dia a dia mesmo, né? Ou um cara que manipula PDFs de um jeito bacana, que as pessoas pagariam para ter, pagariam para usar. Esse aqui é um software de rádio. Nos visite no GitHub. Vamos ver aqui no GitHub. Tuner. Estou procurando aqui para ver se ele tem alguma dependência. Aparentemente não. Aparentemente não. Mas no site do Elementary, antigamente tinha SDKs. Aqui, o desenvolvedor. E tá aqui, ó. O pagamento então é 70, o 70 fica pro Dev, 30 fica pro Elementary. Cara, bastante, né? 30%. Sendo que o Elementary a taxa mínima é 50 centavos. A não ser que a pessoa não pague, né? Enfim, é uma forma de se financiar. A gente não pode negar que é uma coisa que é importante. Eu não sei dizer os números, se a distro se paga ou se ela não se paga. Eu acredito que ela se paga, porque tá aí até hoje, né? Os apps são feitos em Vala, é muito parecido com Gnome, né? É que na época que eu vi era diferente mesmo. Quando eu tô falando de eu usei essa distro no Mac, cara, eu tô falando de 2017, 2016, tá? Tem uns 10 anos já. Isso foi antes de eu ter canal. Então, fazendo um comparativo do Pantheon, que é esse ambiente gráfico, com Gnome ou com Plasma, é como eu falei, né? Ele é um. Eu acho ele interessante, eu acho o Gnome melhor acabado. O Gnome tem um desempenho melhor também, no geral, tá? O problema todo é que o Gnome, de tempos em tempos, as extensões param de funcionar, aquela nojeira toda que a gente já conhece. Aqui você não tem esse problema, porque aqui você não tem extensões. O Pantheon é basicamente o Pantheon desde que ele surgiu. Tem pouquíssima coisa que mudou. Olhando aqui, eu vejo que mudou pouquíssima coisa. E ele é focado em ser bonito, não é focado em ter muita customização. O que deveria garantir para ele uma certa estabilidade, tá? Pelo que eu vi também, ele é amigável ao Wayland, mas eu não tenho certeza se ele já está rodando no Wayland ou não. Está rodando no Wayland, tá? Então ele é amigável com o Wayland. O compositor dele chama Gala, se eu não me engano. É uma distro que, vamos ver quanto de disco ela pega aqui. Eu já instalei algumas coisas. Ela pega um pouco de disco aí, 12 GB, a instalação dela zerada, que é bastante para uma distro que vem sem nada, praticamente. De Flatpak, ela vem com bastante coisa. Ela vem com muito Flatpak. Então é isso a questão. Tá. Então ela tem o Elementary Platform, que é o que permite você rodar aplicativos do Elementary no FlatHub. E aí você tem esses caras que provavelmente eles dependem do platform. E aqui são os aplicativos padrão deles. Essa é uma questão mesmo, porque no final das contas. Só acertei, é o Epiphany mesmo. É um problema, porque, querendo ou não, você tem múltiplos ambientes para subir softwares que são muito simples. E aí você acaba gastando um monte de espaço em disco mesmo. Uma instalação dessas no Fedora não dá 5 GB. Tá? Então é um trade-off que você tem que fazer. Putz, eu quero softwares atualizados e que são fáceis de acessar via uma loja, ou eu quero espaço em disco. E esse é um dos motivos pelo qual eu não recomendo essa distro para máquina fraquinha, tá? Ela, vocês podem ver que ela está usando 4 GB de RAM, basicamente só com o navegador aberto. E o padrão do Ubuntu novo é 6 GB, né? Então ele pede 6 GB, justamente, imagino, por causa dessas coisas. Não é uma distro para máquina velha, tá? Apesar dela ter um tempo de vida grande, né? É um LTS, afinal de contas. Mas, vou recuperar minha maquininha antiga com esse cara. Eu acho que não. E fora que o Pantheon, ele é meio lento. Se você não tiver um GPU, ele acaba engasgando um pouco. Mesmo aqui na máquina virtual, ele dá umas engasgadinhas aqui. Eu não consigo recomendar. Como eu falei, se você tiver NVIDIA, ele já instala, ele já coloca os drivers da NVIDIA na instalação. Mas não espere grande coisa, porque
o kernel não é exatamente o último kernel que você vai ter disponível, você vai ter o último kernel do LTS, do Ubuntu lá. Então não é assim, nossa, uma distro focada em hardwares mais novos, mas também não é focada em hardwares mais antigos, porque ela não é otimizada para isso. Tá? Então ela gasta memória mesmo. Dá para instalar outras coisas? Provavelmente. É um Debian. Você pode vir aqui e dar um apt install XFCE desktop. A questão toda é que qual que é o sentido? Se você usar um Elementary e trocar o Desktop Manager, sendo o Desktop Environment, sendo que isso é o grande atrativo da distribuição, além do próprio ecossistema. Claro, nada impede você de usar o resto do ecossistema no Flatpak, no XFCE. Nada impede. Mas também nada impede você usar os aplicativos Elementary fora do Elementary. Usando Flatpak você também teoricamente consegue. Então, não sei. Então, essa é uma distro daquelas que a gente fala da categoria distros que existem. Tipo, alguém fez, vamos usar. Mas é uma distro que é difícil de recomendar, porque ela é bonita e ponto. Né? O, uma outra coisa que eu levo em conta agora nas minhas análises é se o sistema é um sistema amigável para gente que destrói sistemas. Ou seja, ele faz rollback. Essa é a questão. Por padrão, esse cara aqui está usando EXT4, tá? Ele está usando EXT4 num LVM. Isso significa que não tem snapshot, não tem aquele esquema de quando você faz uma mudança, ele cria um ponto de restauração. Então, se acontecer algum problema ao longo da sua caminhada, você está por conta, você vai ter que resolver sozinho. Não tem aquele reboot mágico que faz o sistema voltar. Ele não vem com time shift, não vem com time shift da vida. Ele suporta o Bit3FS, o kernel suporta o Bit3FS, mas não vem instalado por padrão, e durante a instalação, se você não escolher lá especificamente que você quer Bit3FS, ele não instala, e aí fica a seu cargo você configurar ou o Snapper ou o Time Shift para ficar fazendo snapshot do seu sistema, e os hooks todos que você precisaria para colocar toda vez que você instala alguma coisa nova, fica por sua conta. E, cara, isso é killer, tá? Para ser bem sincero com vocês, eu acho que isso é killer. Eu acho que distro que não tem essa opção ou não facilita isso, para mim, não serve para usuário iniciante. Tá? O usuário iniciante tem que dar uma mastigadinha nisso aí. São poucas distros que fazem isso. Acho que o Cat faz, o Tumbleweed, mas, cara, acho que todas deveriam fazer. Se a distro suporta o Bit3FS, ela deveria ter um time shift, alguma coisa fazendo snapshot toda vez que ele muda o sistema. Isso vale para o Fedora também. O Fedora que já traz o Bit3FS como padrão, puxa vida, por que não botar o time shift ali, botar para fazer snapshot toda vez que o sistema é alterado. Isso, inclusive, é mais vantagem, é menos confuso do que as abordagens como Silverblue, como Kine8t, esse tipo de coisa, tá? Então, é isso. É uma distro, ela tem a sua comunidade, o grande diferencial dela é o Pantheon e o ecossistema do próprio Pantheon e a possibilidade de você colocar um preço no seu aplicativo que está aqui na lojinha, o que facilita o processo de doação, digamos assim. Isso ajuda bastante, né? As pessoas querem fazer uma doação para o projeto. As pessoas que pensam, nossa, eu tenho que pagar pelo software que eu uso, tranquilo. Mas para aí, tá? Não é uma distribuição que está levando o Linux para frente, não tem desenvolvedores de softwares upstream que estão presentes no Elementary OS, até onde eu sei. Então, não tem aqui um desenvolvedor do systemd, um desenvolvedor do Wayland, alguma coisa do tipo, como era o caso do Fedora. Tem um monte de desenvolvedor do kernel e tal, essa galera toda que leva o Linux para frente está toda lá. Não é o caso dessa distro aqui. Então ela é uma ideia mesmo de, olha só, ecossistema, ecossistema bacaninha para você criar software e tentar ganhar uma grana. Se o seu software for útil, você tenta ganhar uma grana. Mas se eu fosse tentar ganhar uma grana com software, eu pensaria, por que não fazer um web app e botar um botãozinho de download ali? Todos aqueles exemplos que eu dei de manipulador de PDF, tirar fundo de PNGs, tudo você faz na web. Você não precisa necessariamente criar um aplicativo e botar numa distro Linux. Que só de falar Linux você já reduz a quantidade de pessoas. Você fala aplicativo, reduz mais ainda. Então, você fala em pagar, reduz ainda menos. Eu não sei dizer qual é a saúde financeira dessa distro, mas e nem quantos usuários ela tem. O que eu sei é que aqui no DistroWatch, que não é nada científico, nem tinha essa distro, hein? Aqui no distrowatch.com,
ela não é exatamente top 3, né? Ela está aqui na posição 22, então é uma distro. Tá melhor posicionada que o FreeBSD, tá? Mas é uma distro que não é exatamente um top 3, né? É uma distribuição que você vê muita gente na rua usando, né? Aqui no DistroWatch tem uma nota 5.2. Vamos ver aqui nos reviews o que o pessoal fala dessa distro. O cara tá reclamando do SystemD. Pois é, né? Como por ser baseado no Ubuntu, obviamente a distro tem SystemD. Mas a principal reclamação da galera é a estabilidade e a lentidão do compositor, né? Que ele precisa de aceleração 3D para funcionar bem. Então, se você não tiver o driver configurado corretamente, você vai ter problemas. Mas não sei, é uma distro que para mim não facilita a minha vida em muita coisa, para mim não tem muito valor. Eu, como usuário mais experiente, mais avançado, não tem nada que eu não consiga fazer em qualquer outra distro que eu fique preso ou dependente do Elementary. O que ele traz de facilidade, para mim, não tem muito significado. Para usuários iniciantes, tem distros mais simples, distros melhores, com uma comunidade maior. Eu acho que o mais importante em distros para gente que é novata é você ter um bom suporte da comunidade mesmo. Tá? Então não adianta você ficar aqui batendo a cabeça com o negócio travando, aí você não sabe se é culpa do driver, se é culpa do sei lá, você vai no fórum, talvez tenha gente para ajudar, talvez não, mas não é aquela coisa massiva como é no caso de um Fedora, no caso de um CatOS, onde você pergunta qualquer coisa e a IA sabe responder perfeitamente porque está tudo documentado há anos. Mas aí eu te pergunto, e aí, você usaria o Elementary OS? Você recomendaria? Cara, você instalaria o Elementary OS no computador da sua mãe? É. É, eu não instalaria, mas eu queria ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Ah, daqui a 5 anos a gente fala do Elementary OS de novo. Se tiver alguma novidade, melhor, né? Se não tiver, não vai ter. Beleza? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixar aí nos comentários. Se quiser ajudar o canal, considere se tornar um membro e segue também o nosso Pix da amizade, do carinho. E tem mais vídeos aí para você que quer hands-on com algum senso crítico, digamos assim. Se inscreva no canal e segue a gente aí, valeu? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou.